Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto, uma revolução que foi importante para o desenvolvimento dos outros países devido à forma de governo que foi instaurada. Eu estou falando da independência dos Estados Unidos. Mas para isso, primeiro a gente tem que abordar como se deu essa essa independência dos Estados Unidos. O que estava ocorrendo? Qual foi o país que foi o colonizador, o descobridor ou o achador? O achador por quê? Porque nessa região já existiam os índios que moravam nessa região onde hoje se tornou os Estados Unidos. Com isso, a gente tem que observar que o país colonizador foi a Inglaterra. Por que a Inglaterra foi o colonizador dos Estados Unidos? Porque a Inglaterra, como tinha uma marinha muito forte naquele período, ela ia atrás de terras para se conquistar, e a parte hoje que era os Estados Unidos, ela ainda estava livre nessa relação. Por quê? Porque na parte da América do Sul e da América Central, a relação mais forte eram os portugueses e os espanhóis. E a América do Norte ficou mais voltada para a parte inglesa. Como isso foi se desenvolvendo? Primeiramente, a colonização da América Inglesa, ela ficou mais na parte leste do continente, onde foi criada as 13 colônias. O que eram essas 13 colônias? Essas 13 colônias eram as colônias que foram se desenvolvendo e formando o que vinha a ser os Estados Unidos. Essas 13 colônias, elas eram divididas em colônia do norte e colônia do sul. A colônia do norte mais voltada à pequena propriedade de terra, onde era mais voltado também à manufatura. O que seria isso? Pequenas propriedades onde produziam mais de um alimento. Porque já as colônias do sul já eram as colônias voltadas ao plantation. O que seria o plantation? O plantation é um tipo de agricultura onde tem um produto, na sua maioria, um produto específico, onde a plantação dele é em grandes faixas de terra. Como seria aqui no Brasil? No Brasil, no primeiro não foi a exportação do pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, a relação dessas plantações foi o algodão. O algodão foi um dos principais campos que faziam parte desse plantation. É muito importante a gente ver um filme, Os 12 Anos de Escravidão, que retrata bem essa relação das colônias do Sul e do trabalho escravo. Com isso, outra relação que diferenciou as colônias do Norte e as colônias do Sul foi essa relação da mão de obra. Já as colônias do Norte já era uma mão de obra não assalariada, mas uma mão de obra tipo servil, onde os trabalhadores trabalhavam em suas próprias terras para produzir e se desenvolver. Mas não, a gente não pode botar em mente que nas colônias do Norte também não houve escravidão. Sim, nas colônias do Norte também houve escravidão. Já as colônias do Sul, a base econômica, a base estrutural da economia era uma base escravista, onde tinha o plantation, que era grandes propriedades, e quem era essa mão de obra escravizada? Essa mão de obra escravizada era o negro, que ele também era fundamental no comércio triangular. Esse comércio triangular que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas com isso se diferenciou entre as colônias do norte e as colônias do sul. Outra relação também entre as colônias do norte e as colônias do sul é como eles se desenvolveram economicamente. As colônias do norte foram colônias mais, como é que eu posso dizer? As colônias que tiveram não uma dependência da Inglaterra. Já as colônias do Sul, elas tiveram uma dependência maior da Inglaterra. Por quê? Devido a essa relação econômica existente entre as duas. É como se a Inglaterra, nas colônias do Sul, tivesse mais um monopólio econômico. Já nas colônias do Norte, não fosse tanto essa relação econômica com a Inglaterra. Continuando nessa relação econômica,
a gente vai entrar no comércio triangular. O comércio triangular, ele é voltado mais para as colônias do norte. E como funcionava esse comércio triangular? Existiam as colônias do norte e existiam as colônias do sul. As colônias do sul, a gente já observou que as colônias do sul, a base econômica era o plantation, que era um tipo de plantações que voltada mais para um único gênero, nos Estados Unidos, focado mais no algodão. Já o comércio triangular, como funcionava esse comércio triangular? Nas colônias do norte, como eram pequenas propriedades, eles já tinham uma manufatura, eles produziam diversas coisas, eles já se desenvolviam melhor. Com isso, eles criaram o comércio triangular. Como funcionaria esse comércio triangular? Era um comércio que eles pegavam seus próprios navios, eles saíam das colônias do norte, iam até as Antilhas. Quando eu falo em Antilhas, são aquelas pequenas ilhas que ficam na América Central. Essas Antilhas, tinha Antilhas lá da Inglaterra, tinha Antilhas da França, tinha Antilhas da Alemanha, da Holanda. Com isso, eles iam até essas Antilhas, na América Central, compravam o quê? Eles compravam um melaço. O que seria um melaço? O melaço é tipo um xarope que é retirado da cana-de-açúcar. Nessas Antilhas, uma das maiores produções era o açúcar, a cana-de-açúcar, a plantação de cana-de-açúcar. Com isso, eles compravam um melaço, levavam esse melaço novamente para as colônias do norte. Nas colônias do norte, eles produziam o rum. O rum é a bebida alcoólica produzida desse melaço. E esse rum, ele era levado para onde? Ele era levado para a África. Na África, esse rum ele era trocado por quê? Ele era trocado por outros materiais que não existiam no local, nas colônias do norte, mas também a mão de obra escravizada, que era a base da economia do sul. Esses escravos eram levados novamente para as Antilhas, onde eles eram trocados por mais melaço, ou então eles eram levados para as colônias do sul. E alguns iam para as colônias do norte. Por isso era que era esse comércio triangular, porque era colônias do norte, Antilhas, voltava para as Antilhas, ia para a África, da África ia para as Antilhas novamente. E esse comércio triangular foi a base econômica das colônias do norte, tá bom? E como se deu, após isso, como vai se dando esse processo de interferência da Inglaterra para que se dê a independência? Vai se dando da seguinte forma. Por quê? Por volta de 1580, 1600, por aí, a Inglaterra ela começa a passar por guerras. Uma guerra famosa, 1600, 1760, essa relação entre 1700, a Inglaterra ela começa a passar por guerras. Uma guerra famosa é a Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra contra a França. A Inglaterra saiu vitoriosa, mas o que acontece? Quando o país entra numa guerra, ele tem lados positivos e lados negativos, mas o que mais sobressai são lados negativos, onde a economia é abalada. E como a economia da Inglaterra estava abalada naquele período, aonde é que eles iam buscar recursos? Eles iam buscar recursos nas colônias, nas 13 colônias. São formadas 13 colônias porque foram 13 partes de terra. E como é que eles iam conseguir esse dinheiro para relacionar economicamente a Inglaterra? Aí começa a relação dos impostos, das leis que foram sancionadas. E essas leis foram leis que a primeira foi a Lei do Açúcar. O que gerava essa Lei do Açúcar? Em 1764 foi aprovada a Lei do Açúcar e em 1765 foi aprovada a Lei do Selo. O que gerava essa Lei do Açúcar? Vou ler aqui. A Lei do Açúcar proibia a importação de rum estrangeiro e taxava a importação de carregamentos de açúcar procedentes de qualquer lugar
que não das Antilhas inglesas. Pronto, ó. Então, eles colocaram uma exclusividade, que as colônias do norte, elas tinham que comprar exclusivamente essa relação do açúcar e do rum das Antilhas inglesas. E por que que essa lei não foi muito bem aceita? Por quê? Porque antigamente, antes disso, os ingleses das colônias do norte, eles compravam de franceses, de holandeses, de onde era mais barato. Isso relacionava com o seu lucro. Então, se eu compro de locais mais baratos e eu produzo rum, eu consigo vender e trocar, produzir uma maior quantidade de rum e trocar por mais produtos. Isso foi uma das leis que interferiu nessa relação e que foi desgastando a relação econômica entre as 13 colônias e Inglaterra. Por quê? Porque antes dessas leis, as colônias do norte, elas tinham mais autonomia. E a partir disso, começou a surgir essa grande quantidade de impostos gerados pela Inglaterra. Outra relação foi a lei do açúcar. A lei do selo, desculpe. Qual seria essa lei do selo? Em 1765, essa lei do selo obrigava que todo documento, todo jornal, toda carta, relações, tinha que ter o selo da coroa inglesa. E esse selo ele custava um determinado valor. Imagina que hoje, não para não fazer anacronismo, imagina uma relação que hoje todo documento, toda carta que você for enviar, até mesmo para parentes na mesma cidade, você tinha que ter um brasão do Brasil e você tinha que pagar por isso. Então, isso foi também revoltante na relação econômica das 13 colônias, onde eles perceberam o quê? Que eles eram considerados ingleses, mas eles eram considerados ingleses só no momento de pagar impostos. No momento de ter uma assembleia para discutir melhorias para aquele local, para as 13 colônias, eles não eram considerados ingleses. Então, foi uma das formas, um dos pretextos para começar a relação de independência dos Estados Unidos. Outro fator importante foi a lei do chá. Essa lei do chá também, ela relacionava o chá, que era trazido da Inglaterra, que também ficou exclusivo pela Companhia das Índias, que esse chá ele tinha um monopólio e a população das 13 colônias era obrigada a comprar esse chá exclusivamente da Inglaterra. E como foi que os colonos das 13 colônias se revoltaram? Eles fizeram um massacre de Boston. O que seria esse massacre de Boston? Tinha navios ancorados, cheios de chá ingleses, no porto de Boston. Eles afundaram esses navios, fazendo com que a coroa inglesa fizessem com que eles pagassem esses navios e que agora era obrigado os ingleses só comprarem chá da relação da Inglaterra. Vou até ler aqui, ó. Em 1770 ocorreu o primeiro grande confronto armado entre os colonos e tropas inglesas, conhecido como o Massacre de Boston. O navio foi incendiado, os líderes rebeldes apanharam-se a partir de então em unificar o movimento em todas as 13 colônias. E outra relação foi as leis intoleráveis. Qual foi essa lei intolerável? Relacionado à lei do chá de Boston. Que a lei do chá gerou uma reação violenta em Boston em 1773, que ficou conhecido como a Festa do Chá. Comercialmente, disfarçados de indígenas, retirando cerca de 300 caixas de chá dos navios ingleses e jogaram no mar. Com isso, a lei do chá ela dava o monopólio do comércio de chá à Companhia das Índias, como eu já disse, Companhia das Índias Orientais, que atuava de acordo com os interesses de quem? Dos políticos ingleses. Toda essa relação estava voltada entre as 13 colônias e a Inglaterra. Com
com essas leis intoleráveis, com as leis foram chamadas pelos colonos de leis intoleráveis, por quê? Porque os colonos não toleravam essa relação econômica entre a Inglaterra e as 13 colônias. Aí, ó, com isso, ó, vou ler aqui, ó. Com relação a elas, foi convocado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, cujos participantes pediam ao rei e ao parlamento a revogação das leis intoleráveis. Era uma forma de concretizar a igualdade de direito dos colonos. Esse congresso tinha como objetivo organizar o movimento contra as leis inglesas. Os colonos não falavam ainda em independência, mas o fracasso das negociações acabou por levar o movimento em direção à emancipação política. Desse Congresso da Filadélfia de 1774 é que vai se tornando base para a proclamação da independência. Agora, em 1775, o novo Congresso se reuniu e em breve passou a liderar o movimento que acompanhava a passos largos para a independência. Um dos líderes dos colonos foi George Washington, foi eleito comandante e chefe das colônias unidas. A impossibilidade de chegar a um acordo com o governo inglês tornava a independência uma alternativa cada vez mais forte. Essa relação da independência se deu por quê? Porque, como eu já disse, os ingleses, os colonos, eles eram considerados ingleses só no momento de pagar impostos, e essas leis foram primordiais para a relação da independência dos Estados Unidos. Em abril daquele mesmo ano, os portos americanos foram abertos aos navios de todas as nações, reportando assim o monopólio exercido pela Inglaterra, e em 4 de julho o Congresso aprovou a independência ao adotar a Declaração de Independência, texto escrito por Thomas Jefferson. Também é muito importante para essa relação inglesa. E depois dessa proclamação dos Estados Unidos, a Inglaterra enviou 60 mil soldados para combater os colonos. Era a maior força militar britânica enviada ao exército em toda a sua história. Mesmo assim, os ingleses foram derrotados depois de anos de luta. Em 1781, a armada inglesa se rendia. Mas como funciona? Depois da proclamação da Constituição de Independência, os Estados Unidos ele criou um poder federalista. Seria isso. Tinha as federações, ele tinha um presidente, e a relação desse novo país se deu à base do poder executivo, do legislativo e do judiciário, tendo assim uma independência entre si. Os principais cargos do executivo e do legislativo deveriam ser preenchidos por meio de eleições. Outra relação, eleições, onde o povo elegia seus candidatos. Mas a gente não pode deixar de relacionar quem eram esse povo que poderia votar. Para eles, era o branco que vinha da Inglaterra, que tinha posses e que tinha bens. Então, essa relação preconceituosa, essa relação divergente entre os Estados Unidos, tanto indígenas como negros, esse apartheid, que é essa separação, ela é muito ligada desde esse período da independência dos Estados Unidos, da colonização dos Estados Unidos. Por quê? Porque em nenhum momento da história dessa relação teve essa unificação, essa união entre os povos. Essa relação sempre teve uma separação, um apartheid. Por quê? Porque os ingleses eles não queriam se misturar nem com os indígenas e nem com os negros que vinham nessa relação do desenvolvimento econômico. Aí ele fala um pouquinho sobre a relação da federação que foi criada. Aí foi criado os Estados Unidos da América, um poder federalista, onde as federações elas tinham autonomia entre si, tinham um todo, que era todo os Estados Unidos, mas tinha também
os estados, as federações, elas eram livres. Até hoje a gente relaciona isso porque tem locais nos Estados Unidos, tem estados dos Estados Unidos onde em locais é a favor do posse de arma, em outros locais não. Tem locais que tem pena de morte, outros locais não. Então isso se dá da liberdade que existe nos estados, uns diferentes dos outros. Uns têm algumas coisas, outros têm coisas diferentes. E isso se dá à formação. E essa relação da Constituição, criada uma Constituição onde o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário foi se tornando, e ter um presidente, que esse presidente era eleito pelo povo, isso se deu a transformação não só nos Estados Unidos, mas em diversos locais do mundo e relacionado também com a influência juntamente com a influência da Revolução Francesa, desses poderes e como o mundo ia se transformando democraticamente, entre aspas, que a gente não pode esquecer dessa relação de diferença entre os povos. Obrigado. Quem quiser mais saber um pouquinho sobre a história, daqui a alguns dias vem mais vídeos e podem se inscrever no canal. Valeu!